Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Aqui temos o nosso menino, disse olá, o nosso menino que já não é menino nenhum, não é? Isto agora já é um adolescente e daqueles adolescentes que deram um grande pulo. O nosso tofu maravilhoso, querido, vou ter que o deixar lá fora, porque senão ele vai estar aqui a importunar, a andar em cima da comida, em cima do computador, e portanto não pode ficar. Tofu, aqui temos o nosso menino que está grande, como vocês podem ver, e agora ele vai-se embora. Vais lá para fora, vai ter que ficar lá fora. Foi brincar, porque senão então nós não conseguimos estar aqui descansadas. Vou só buscar os meus óculos, só um bocadinho, que estão aqui, porque senão não consigo ver o que é que vocês escrevem. Isto devia de ver assim, por acaso, em vez de dar os lives num telemóvel, devia dar num iPad. Se calhar qualquer dia vou pensar assim com as letras bem grandes. Pronto, isto chega-se a uma certa idade, já não consigo ver tão bem, tão bem. Então, boa tarde. E a 42 pessoas assim de repente. Bem, vamos começar, não é? Porque eu ia esperar mais um bocadinho, mas pelos vistos acho que não vale a pena. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Este live vai ser também transmitido no YouTube. Portanto, se estás a ver aqui no canal do YouTube, põe um like, faz subscrever a página, porque é para que chegue a mais pessoas. Então, tanta gente bonita que eu estou a ver aqui a chegar. Tanta gente, 52 pessoas. Bem, eu qualquer dia estou mais famosa que o Ronaldo. Bem, então vamos começar. Eu hoje vou-vos ensinar a fazer conservas. Conservas, isto é, vou-vos ensinar a guardar comidinha em frascos e pode ser comida guardada para longa duração. Nós nunca sabemos quando é que vamos precisar de ter comida armazenada e, portanto, eu vou-vos ensinar a fazer conservas. Em vez de nós estarmos a comprar conservas nos supermercados, nós podemos fazê-las em casa e guardar na nossa despensa e temos sempre ali à mão um dia que chegamos mais tarde do emprego, qualquer coisa, não sabemos o que é que fazemos, abrimos um frasco de grão, um frasco de feijão, o que for, e aproveitamos não é preciso para cozinhar, porque já está cozinhado. Quando vocês compram nos supermercados, eu quando compro, ou quando comprava, eu comprava sempre em frasco de vidro, precisamente para depois poder guardar os frascos. Eu guardo no que é frascos e hoje vou reutilizar os frascos. Nós vamos fazer duas conservas, vou fazer conserva de grão, vou fazer conserva de feijão e depois vamos fazer uns picles de cebola em vinho tinto. Mas isto é geral para tudo. Depois vocês podem fazer os picles que quiserem, porque o método é sempre o mesmo. Então é assim. Antes de mais nada, eu quero falar aqui uma coisa aqui, porque se eu tenho aqui uma cábula para não me esquecer. Eu, no último live que fiz, o live da despensa saudável, eu esqueci-me de falar uma coisa muito importante, que era o pão, não é? Quer dizer, eu falei da minha despensa toda saudável e depois acabei por não falar do pão, daquele pão que eu consumo em casa. E então é assim, o que é que eu aconselho para consumir em pão? As pessoas pensavam que eu ia ensinar a fazer pão, eu não posso ensinar a fazer pão, porque estes lives eu teria que estar a cozinhar, teriam que esperar, e portanto não dá, eu tenho que fazer coisas que evite levar confecção de fogão, não é? Porque pronto, nesta hora eu não tenho tempo a fazer isso, mas o que eu vos aconselho é assim, se fizerem pão em casa, façam-no sempre com farinhas integrais, sempre. Aliás, porque tudo o que são refinados, e ainda hoje uma menina me contactava porque dizia, pois, o trigo é o meu grande inimigo. Às vezes não é bem só o trigo. Eu costumo dizer que as intolerâncias ao glúten, e quando eu falo as intolerâncias ao glúten, eu não estou a falar das pessoas celíacas, atenção, e daquelas pessoas que, como eu tive, que de repente, cada vez que eu comia qualquer coisa com glúten, eu ficava inchadíssima, ficava tipo, está como se estivesse grávida ou cheia de dores articulares, porque as intolerâncias ao glúten manifestam-se de muitas formas. Pronto, e chegaram à conclusão, através de vários estudos, que as intolerâncias ao glúten em pessoas não celíacas se devem ao consumo dos cereais refinados e não dos integrais, porque assim há 100 anos consumia-se trigo integral, há 200 anos consumia-se trigo integral e não havia intolerâncias ao glúten, não é? Hoje existe porque começou-se a refinar os cereais. Portanto, quando vocês consumirem pão, sempre de preferência seja integral. Quando vocês vão ao supermercado, não basta olhar para um pão que seja escuro e pensar que aquele pão é integral. E porquê? Porque muitas vezes os pães nos supermercados são escurecidos ou com açúcar, com caramelo, não é? Ou com molho de soja. E, portanto, quer dizer, nós estamos a olhar para um pão que é escuro, pensamos que estamos a levar um pão integral e na volta é um pão com farinhas refinadas que está escurecido
com um aditivo, que poderá ser o molho de soja ou o açúcar em caramelo, que é o mais habitual. Portanto, vocês quando forem ler os rótulos, eu aconselho sempre, sempre, sempre as pessoas a lerem os rótulos, é uma das coisas que me fez alertar para muita coisa que eu transmito nos meus workshops. Atenção, o workshop do dia 30, iniciação ao vegetarianismo, está com as vagas quase completas, portanto, se te quiseres inscrever, ainda podes inscrever-te, cursovegetariano@gmail.com. E, obviamente, é um workshop muito mais completo com live, é baseado numa alimentação anti-cancro, ao fim e ao cabo, é a doença da moda. E o que eu vos vou aconselhar é que é uma alimentação fantástica, é uma alimentação, não é este workshop, não é para vocês se tornarem vegetarianos, é para realmente perceberem o que é que andam a comer e depois terem as vossas alternativas saudáveis quando quiserem alternar. Mas voltando ao pão, sempre de preferência farinhas integrais e olhar para os rótulos. Aliás, penso eu que é no meu segundo livro, eu tenho um capítulo dos rótulos são nossos amigos, e os rótulos são realmente muito nossos amigos. Portanto, quando vocês vão ver o rótulo, têm que dizer farinha integral, e às vezes tem uma integral e as outras são todas refinadas. Pronto, isto é a primeira coisa, que vocês tenham atenção a consumir o pão integral. Depois, é assim, eu aconselharia sempre vocês consumirem pão em vez de ser com fermentos químicos, porque os fermentos químicos incham imenso. Aliás, os fermentos químicos são o quê? Para o pão levedar quase em 10 minutos, quando a levedação de um pão nunca se faz em 10 minutos. E, portanto, eu aconselho sempre as pessoas a utilizarem pães com fermento de massa-mãe. Há vários pães no mercado, há o da pachamama, há da miolo, há da quinoa, há da gleba, portanto, vocês têm uma série de pães com farinhas biológicas e, portanto, é assim, eu aconselho sempre isso, é a minha opinião. Quando as pessoas me dizem, Isaura, mas o biológico é muito caro, eu digo, eu olho para as pessoas e andam com bons casacos, boas malas, bons carros, bons telemóveis, e eu chego à conclusão de uma coisa, é que é assim, como a comida que ingerem não se vê, a pessoa ingere qualquer coisa, porque aí as pessoas não investem dinheiro nunca na comida. É sempre muitas vezes o mais barato, e principalmente para as crianças, não é? Porque a comida não se vê. Porque se visse a comida que as pessoas comem, de certeza que as pessoas se preocupavam mais como se preocupam com o seu exterior, não é? E, portanto, fica aqui um alerta para vocês. Portanto, se fizerem pão em casa, comprem as farinhas integrais, tentem comprar massa-mãe ou com fermentos, pronto, obviamente de origem biológica, tentem que não seja tão químico, está bem? E, portanto, era isso que eu queria falar em relação ao pão. O pão, outra coisa, quanto menos moído o cereal for, mesmo integral, melhor é para a nossa microbiota. Vocês lembram-se que eu já falei da microbiota, qual é a alimentação preferida da microbiota, onde está situado grande parte, 70% do nosso sistema imunitário. É a fibra. Ora bem, os cereais integrais têm imensa fibra, os cereais refinados não têm fibra nenhuma, têm índice glicémico altíssimo, portanto vocês estão a comer aquele pãozinho que vai se transformar em açúcar e por isso é que cada vez há mais obesidade no mundo, inclusivamente nas crianças. Portanto, quanto menos moída a farinha for, melhor. Vocês têm inclusivamente aquele pão que chama-se aquele pão alemão, que é um pão preto que se compra no celeiro, nos supermercados normais, pão. Esses pães são muito pouco moídos, nós vemos realmente até às vezes os bocados de cereais, e em torradas são ótimas com um fiozinho de azeite, portanto fica aqui a dica em relação ao pão, está bem? E então agora vamos voltar outra vez ao tema inicial, que são as conservas. E ora bem, vamos fazer assim, para fazer conservas de leguminosas, aliás, do que for que esteja cozido antes, nós vamos sempre cozer sem sal. Eu cozi grão, eu cozi feijão, vou-vos mostrar, está aqui o grão cozinhado, eu cozi grão, eu cozi feijão, quando cozo leguminosas eu ponho sempre uma alga kombu. Porquê? Primeiro porque está vazio quando é farta de cozer leguminosas, mas vocês estão a ver, ela é assim, ela é durinha, ela vem hidratada, desidratada, e depois com a cozedura ela fica assim. No outro dia a menina perguntava se eu podia comer alga. Claro que se pode comer, muitas vezes ela vai para a sopa e obviamente eu misturo a alga. Portanto, as leguminosas deixam sempre, penso que vocês todos já sabem, no mínimo 8 horas de molho. Porquê? Para todos os antinutrientes saírem, não é? E para nós, aliás, para conseguirmos absorver muito melhor e ser muito mais fácil a digestão das leguminosas. Aquelas pessoas que se queixam, que têm muitos gases quando comem leguminosas, se as deixarem de molho e depois as cozinharem com a alga kombu, vocês vão perceber que é muito mais digerível, está bem? Pronto, vamos deixar o feijão, o grão, cozi o feijão e depois
o que é que nós vamos precisar para fazer as compotas? Eu vou precisar de potes de vidro. Potes de vidro que estão esterilizados. Como é que eu esterilizei os potes de vidro? Abro, as tampas não podem ter ferrugem, porque se a tampa tiver um bocadinho de ferrugem, vocês vão estragar a vossa conserva, está bem? Portanto, as tampas têm que estar impecáveis. E vão esterilizar os frascos. Os frascos esterilizam-se desde que eu os mergulho em água. Pode ser água fria, não é? Quando começa a ferver, a borbulhar, eu vou contar 12 a 15 minutos. E depois desligo, tiro e vou fechá-los até à hora de eu ir enchê-los. E não vou esterilizá-los 2 dias antes. Vou esterilizá-los, eu tive a esterilizá-los há bocado. Portanto, eles estão porque se eles ficarem muito tempo, há sempre aquela possibilidade de entrarem bactérias. Portanto, os frascos têm que ser esterilizados, porque se eu tiver alguma bactéria dentro do frasco, o que é que acontece? Eu vou lá pôr a minha conserva, que pode demorar, eu posso guardá-la até 5 anos, vocês estão a ver, e portanto, se eu tiver bactérias, elas vão começar a proliferar e aquilo poderá fazer mal. Depois vamos ter 3 conservantes, para eu conservar a minha conserva, que vai ser o sal, o açúcar, o vinagre e o vácuo. Aliás, são 4 o vácuo, mas eu já vos vou explicar depois como é que é o vácuo. O que é que eu posso conservar? Tudo. Posso conservar os vegetais todos, as leguminosas. Agora, se forem vegetais, por exemplo, mais duros, sei lá, como a couve-flor, como a cenoura, eu convém cozinhá-la um bocadinho antes, só para ela ficar al dente, e depois corto as rodelinhas, por exemplo, para fazer pickles, não ponham crua, tá bem? Mas uma cozidela não é ela ficar cozida, porque senão ela depois vai ficar mole. É só uma ligeira fervura para ela ficar al dente, e então aí depois eu vou fazer a conserva. E, portanto, nós hoje vamos fazer, eu vou começar por fazer aqui uma conserva de grão de bico. E depois nós vamos poder pôr os temperos. Eu podia chegar aqui, enchia o meu frasco, fechava, ia ferver para criar vácuo e guardava. Pode ser assim, mas eu vou pôr tempero. Eu vou pôr um tempero para ele ficar mais apetitoso, está bem? Portanto, eu agora vou baixar aqui um bocadinho este ecrã para as pessoas do YouTube poderem ver. E vamos começar por fazer aqui uma compota. Aí, só um bocadinho. Vamos fazer uma compota de grão. E, portanto, eu vou precisar, para um frasco de 600 ml, este por acaso tem um bocadinho mais, eu vou pôr, isto são as medidas, se vocês quiserem apontar. Aliás, primeiro vou-vos dizer o que é que vocês podem pôr como temperos. Vocês podem pôr pimento, eu vou pôr pimento vermelho, pimento verde, podem pôr malagueta, podem pôr coentros, podem pôr ervas aromáticas, podem pôr alho, podem pôr cebola, podem pôr limão, podem pôr o que vocês quiserem, está bem? Eu vou pôr aqui alguns temperos para vocês terem umas ideias e depois vamos começar por colocar primeiro o sal na nossa conserva. E, portanto, para um frasco de 500 ml, 600 ml, eu vou pôr uma colher de sobremesa bem cheia de sal ou uma colher de sopa rasa, está bem? Portanto, vamos pôr aqui uma colher de sobremesa de sal, que ela vai ficar aqui, que eu vou precisar mais disto, e depois vamos começando a fazer, a colocar o que eu vou fazer. Se eu quisesse fazer uma compota, uma conserva doce, eu poderia fazer também, em vez de pôr sal, obviamente eu iria pôr, para um frasco desta medida, eu ia pôr 4 colheres de sopa de açúcar, mas eu depois já vos vou explicar melhor. E, portanto, agora vou começar a encher com o grão e vamos alternando. Penso que aí está toda a gente a ver, está, sim, senhora. E agora vou alternando aqui com um temperozinho. Portanto, vamos ver, pôr aqui assim um pimento. Eu tenho as mãos bem lavadas e desinfetadas, que é para não ir contaminar os frascos. Aqui um bocadinho. E agora vou pôr aqui 2 alhinhos, que eu vou buscar um bocadinho de alho também, que eu gosto. E vou pôr aqui um bocadinho de coentros. E vou pôr mais um bocadinho de pimento. E
E vou pôr aqui 2 bolinhas de pimenta preta, 2 bolinhas de pimenta preta, aqui para o meu tempero. Vou continuar a encher. Eu não estou a conseguir dar muita atenção às vossas com casca ou retiramos a casca. É assim, este aqui, ele está com casca porque ele não está muito cozido. Aliás, vocês não deixem cozinhar muito a leguminosa. Obviamente não é ficar dura, mas está bem cozinhada, mas podem tirar a casca, podem pôr a casca. Eu aqui estou a pôr com casca porque a casca nem sequer está a sair. E vou encher mais ou menos até aqui à zona da rosca. E depois vou começar e vamos aqui apertar bem, e vou então deitar umas gotinhas de vinagre, como se fosse assim uma colherzinha de sobremesa. Podem não pôr. E vou pôr aqui uma folhinha de louro também. Pronto, vou pôr aqui uma folhinha de louro para ficar bonito. E agora vou encher com água. Ora bem, a água, se vocês tiverem uma água da torneira que sabe a cloro, vocês não utilizem nas vossas conservas, está bem? Ponham água mineral ou água fervida, está bem? De preferência. E, portanto, vamos aqui encher e vou só encher até esta zona aqui, de onde começa a rosca. Eu não vou encher até cima, onde começa a rosca, está bem? Pronto, aqui está. E vou fechar o frasco. E já lá vamos o que é que vamos fazer a seguir. Ora bem, estão a ver aqui tão bonito. Aqui, ele tem aqui umas coisas ainda coladas. Portanto, está aqui este grão para guardar. Agora, posso fazer outra. Que eu tenho que deixar aqui para o feijão. Ok, vamos fazer aqui outra de grão. Portanto, vou outra vez, este frasco é maior, é um bocadinho menos do que 500 ml, portanto, vou pôr aqui uma colher de sobremesa já não muito cheia, assim um bocadinho, e vou começar então a encher. Posso pôr já aqui as pimentas. E este vou temperá-lo um bocadinho diferente. Vou pôr uma malagueta. Vou-lhe pôr um pimento verde. Vou-lhe pôr 2 dentes de alho. Vou tirar aqui a alga kombu, porque não vou utilizá-la aqui na minha conserva. Eu, entretanto, ainda vou vendo as vossas perguntas. Pode ser água de cozer o grão? Não sei, eu penso que não. Aliás, tem ali água de cozer o grão, que eu vos vou mostrar, que ela pode ser utilizada para outras coisas. Eu vou só aqui encher com o resto do grão. Foi mesmo à medida. É assim, poderá eventualmente pôr-se com a água do grão, é verdade, mas eu prefiro fazer como vou pôr o vinagre. Ora bem, esta água do grão, isto foi a água de cozer o grão, eu posso utilizar para várias coisas. Para fazer uma sopa, por exemplo, que foi o que eu fiz com a água de cozer o feijão. Há quem bata, tipo com uma batedeira, e faz as chamadas claras em castelo de grão de bico, porque é muito comum os veganos fazerem o tal, as claras em castelo. Se eu for bater esta água de cozer o grão com uma batedeira, elas vão enfolar tal e qual como se fosse clara de ovo. Faz umas claras em castelo, portanto vocês têm aqui a água do grão. Eu vou utilizá-la para outras coisas. Pronto, então tenho aqui o grão. Agora vou pôr um bocadinho de vinagre. E vou encher de água. Até à zona que eu disse, que é a zona do gargalo. E vou fechar. E temos aqui estas 2 de grão. Isto depois ainda vai ter mais um procedimento. Isto não está pronto, está bem? Agora vamos à de feijão. Isto é daqui. Eu cozi este feijão, que eu penso que é o feijão Catarina, nunca sei. É aquele feijão branco, tem assim umas resquinhas, não é bem feijão. Colocamos o grão com a casca ou sem a casca. Assim, é como vocês quiserem. Este grão tem a casca
porque ele não largou a casca. Ele não largou a casca porque ele está cozido, ele está tenro, não está mole. Geralmente o grão larga a casca quando fica muito, muito cozido. Portanto, este não largou a casca, mas podem perfeitamente pôr a casca. Sim, eu estou a utilizar vinagre de cidra. Sim, eu estou a utilizar vinagre de cidra. E, portanto, agora vamos fazer aqui, então, uma conserva de feijão. E, portanto, para um frasco de 600 ml, eu vou pôr uma colher de sobremesa grande de sal. Vou pôr novamente aqui 2 pimentinhas. E vou, então, começar a encher aqui com o meu feijão. O processo é precisamente igual ao grão. Vocês podem fazer com lentilhas, podem fazer com... Convém não cozinhar muito, porque se ele fica muito mole, ele depois vai se desfazer. Ele está bem cozidinho. Por exemplo, eu tinha cozido feijão à azuki e quando reparei ele estava cozinhado demais. E então estava muito mole, acabei por fazer sopa e acabei por aproveitá-lo para outras coisas, mas já não para as conservas. Atenção, nunca se esqueçam que a leguminosa é cozinhada sem sal, está bem? Porque aqui já vocês vão pôr sal. Se a leguminosa é cozinhada com sal, vai ficar extremamente salgado. Vamos pôr aqui mais um bocadinho de pimento. Vamos pôr aqui mais um bocadinho de coentros. Quem tiver paciência pode fazer isto para vender. Vocês fazem um dinheirão. Eu gosto muito de comprar as leguminosas a granel e cozinhá-las em casa. Porque mesmo no supermercado vêm cheias de conservantes. E as latas, eu batalho sempre, e se vocês não comprem enlatados, se comprem frascos de vidro. Primeiro, porque podem reaproveitar os frascos de vidro. E depois as latas têm aquela forragem por dentro. Essas conservas, se quiser depois usar as leguminosas para comer, tem que usar... É assim, se eu utilizar hoje, eu não vou fechar e vou guardar outra vez. Portanto, posso não utilizar toda no mesmo dia, uso passado 2 dias, ela está boa, não é? Agora não vou abrir e depois deixar, isto é como se eu comprasse um frasco de grão. Eu posso abrir hoje, amanhã, hoje como um bocadinho e passado 2 ou 3 dias como outro. Não vou passar um mês, porque senão obviamente que ela se vai estragar, está bem? Vamos pôr aqui um alhinho e vamos pôr aqui um bocadinho de pimento e mais uma malagueta. Depois as perguntas todas que não ficarem respondidas, é a minha... é a Cristina. Obrigada, Cristina, por responder. Também tenho aí a Maria, que costuma responder a todas as perguntas. Todas as perguntas que vocês tiverem a fazer, que eu não esteja a responder, sejam tranquilas, que eu no final eu vou responder a tudo, está bem? Vou ver o live e vou responder. Ora bem, temos aqui, não está bonito, está lindíssimo. Então agora vamos pôr um bocadinho de vinagre. O equivalente mais ou menos a uma colher de sobremesa. Há quem faça 3 partes de água para uma parte de vinagre. Isso eu aconselho mais para os picles, está bem? Se vocês quiserem fazer picles, espera aí que eu já vos explico. Estou a encher de água. Só até ao gargalo, vocês estão a ver. E vou fechar. Se vocês quiserem fazer picles, podem pôr 3 partes de água para uma parte de vinagre. Põe o sal no fundo, precisamente, põe a couve-flor ou a cenoura e depois enchem com 3 partes de água para 3 partes de vinagre, está bem? E depois o processo que eu vou explicar agora é precisamente o mesmo. E então o que é que eu iria fazer? Agora eu teria que ir formar o vácuo. Teria que ir formar o vácuo. Se eu guardar isto assim, isto aqui a uma semana e meia está estragado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ferver estes frascos. Então vou arranjar ou uma panela assim, onde eu possa pôr. Ele tem que ter sempre um pano no fundo, sempre. Seja um tacho, seja uma panela. Vocês estão a ver, eu tenho que pôr aqui um pano no fundo. Porquê? Porque se eu for a ferver os frascos
junto no fundo do tacho, os frascos correm o risco de partir. Pimenta preta e vinagre para comer. Inês, eu não sei, eu depois respondo que eu agora não estou a seguir o sentido, não sei se é uma pergunta, se estás a responder a uma resposta. Beijinhos, minha querida. Portanto, é assim, vamos pôr sempre um pano lavado e vamos pôr aqui os frascos. Como estes são grandes, eu vou pô-los aqui. Não precisam de ficar cobertos, não precisam, pelo menos até 3/4 assim do frasco tem que ter água. Vou pô-los aqui, assim, vocês estão a ver. E vou encher de água fria. Portanto, vou encher de água fria, porque eles daqui um bocadinho vão para o lume. Vou encher de água fria. Pronto. Tenho aqui água mais ou menos até aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu ponho aqui os frascos com água fria e vou levar ao lume. Ora bem, depois de começar a ferver, quando começar a borbulhar, vocês veem a mesma água a borbulhar, eu vou contar entre 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. E passado esses 5 minutos ou 3, pronto, se forem os frascos mais pequeninos, mas pronto, vamos conhecer 3 minutos. Eu vou deixar a ferver, mas só depois de eu começar a ver borbulhar, está bem? Não é quando a gente está ali, não. Começou a borbulhar. Conto 3 minutos e passados 3 minutos eu tiro o frasco, porque ele vai arrefecer à temperatura ambiente, nunca dentro do tacho. E quando eu tiro o frasco, ainda vou fechá-lo bem outra vez, porque ele com esta fervura ele tem tendência a laçar um bocadinho aqui a tampa, está bem? Eu pronto, acabei a conserva, eu fecho bem o frasco, vai aqui com água pelo menos até 3/4. Quando começa a ferver, eu vejo borbulhar, conto 3 minutos, acabou, tirou, sai do lume, tira o frasco, não arrefece dentro da panela e dou-lhe outra vez uma apertadela valente, está bem? E vocês têm a vossa conserva. Se for, deixem-me ver aqui, que se eu não me esqueci de dizer nada, porque eu tenho aqui uma série de cábulas para não me esquecer de vos dizer. Se for para guardar a longo prazo, vocês põem no escuro, um local escuro, e ela pode durar entre 2 a 5 anos. Se for para consumir entre 2 a 3 meses, vocês não precisam de a pôr no escuro. Podem pôr no armário ou até em cima da banca da cozinha, está bem? O que eu aconselho sempre é esperarem 15 dias até consumir. Primeiro para ela também ter o próprio sabor daquele tempero que eu lhe lá coloquei. E depois para eu ver se está bem. Porque assim, eu posso ter feito qualquer coisa mal e ela começa a criar aqui uma espécie de uma lava, uma baba, e vocês veem que ela está estragada e, obviamente, se ela estiver estragada, não comam, porque podem se ter enganado a fazer qualquer coisa, pode ter havido alguma entrada de ar, pode ter havido algum bocadinho de ferrugem nas tampas, e atenção, muita atenção às tampas. As tampas têm que estar impecáveis, porque se isto se estragar, vocês podem ter bactérias e que vos vai fazer mal. Não precisa de colocar com a tampa para baixo, não precisa, porque a tampa já está esterilizada no processo de ir a ferver. E se eu estivesse a fazer uma compota, é que ponho aqui a compota a ferver e vir para baixo, porquê? Porque eu não fervi a tampa. Agora, elas vão criar o vácuo aqui, portanto, não precisa de... Elas estão bem fechadas, muito bem fechadas, e agora vão para o lume. Quando começa a borbulhar 3 minutos, desliga o lume, tira a conserva, volta a fechar com força e está pronta para guardar. Está bem? Agora, vamos a outra, um bocadinho diferente. É verdade, se vocês estão a ver este no YouTube, o que é que eu vos vou pedir? Façam like no vídeo, façam like aqui na página do YouTube, subscrevam a página do YouTube. Se estiverem no Facebook, ponham like na página, partilhem estes vídeos com outras pessoas, porque isto é bom que chegue a muita gente. Nós nunca sabemos quando é que vamos precisar de armazenar alimentos. O mundo está numa crise enorme, pode haver falta de alimentos. O que é que eu aconselho as pessoas a fazerem? Comprem leguminosas, guardem-nas em casa, vocês têm aí, podem guardar, ainda por cima feitas por vocês com amor e carinho. Vos garanto que vão ter muito mais energia boa do que se calhar compradas nos supermercados. Quando eu digo para não comprarem
enlatados, em lata mesmo, é porque as leguminosas por dentro, tudo o que são as latas de feijão, de grão, não é as de atum, essas não que são só metal, mas tudo o que são as leguminosas, elas têm uma forragem, parece tipo borracha. Ora bem, essa borracha tem BPA, ele liberta-se com o calor, e todas as leguminosas nas fábricas são cozinhadas já dentro da lata, portanto estão ali a levar calor, 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 e portanto obviamente aquilo não faz bem nenhum. E depois quando nós as abrimos, vocês, se por acaso, numa emergência, obviamente, consumirem, lavem-nas muito, muito, muito bem. Nunca utilizem a água da conservação dessas de compra, esta aqui vocês podem utilizar, está bem? Nunca utilizem isso, porque aquilo parece quase que até deita tanta espuma, tanta espuma, tanta espuma, que é um horror, não é? Portanto, aquilo são tudo conservantes e antiacidificantes e etc, etc, etc. Portanto, pela vossa saúde, está bem? Os picles também cozem, já vamos começar. Os picles vão cozer os 3 minutos, sim, que é para criar o vácuo, porque senão, é assim, se eu não quiser guardar os picles, eu escuso de os cozinhar, de os levar a ferver. Mas é convém, nem que seja um minutinho, só para criar ali aquele vácuo, para conservar mais tempo, está bem? Agora vamos fazer aqui uma conserva completamente diferente. Eu vou fazer uma conserva de cebola com vinho tinto. É uma conserva que vai dar aqui um gosto agridoce. Esta já não é para guardar anos, não é para vocês comerem mais ou menos no imediato, mas é uma ideia de um pico que vocês podem fazer e que realmente fica muito, muito bom. Então, o que é que eu vos vou fazer? Vocês vão utilizar 3 partes de vinho para 1 de água e 2 colheres de sopa de vinagre, está bem? Portanto, eu tenho aqui um copo de vinho. A este copo de vinho, portanto, são 3 partes de vinho, eu vou pôr 1 parte de água. E depois vou pôr aqui 3 colheres de sopa de vinagre. Onde é que eu tenho aqui uma colher de sopa? Ok, está aqui. Vou só lavar aqui esta colher. Vamos lá. Mais um bocadinho, que elas estavam rasinhas. Pronto, eu gosto sempre de mais um bocadinho. É assim, se vocês não quiserem pôr o vinho tinto, fazem isto sem vinho tinto, porque isto é o processo de fazer uns picos normais, só que é sem o vinho tinto, está bem? E depois vou precisar, já não vou precisar daquela quantidade de sal, porque aquela quantidade de sal que eu pus nas leguminosas, nas conservas de longa duração, é mesmo para durar. Aqui já vou só pôr meia colher de chá de sal e meia colher de chá de açúcar, que também é um conservante, está bem? E, portanto, eu aqui vou pôr... está a ver que estava sujo por dentro, não estava esterilizado, abriu agora, não era aqui uma coisa. Portanto, vamos pôr aqui meia colher de chá de sal. E eu tenho aqui uma colherzinha de chá, meia colher de chá de sal, assim, uma coisinha. Vou pôr meia colher de chá de açúcar, e obviamente quando eu falo aqui em açúcar, vocês já me ouviram falar imensas vezes, por questão de sabor e mais... Sim, estas são em vinho tinto, pronto, é porque eu gosto mesmo delas em vinho tinto. É o açúcar integral de cana, ou chamada demerara. Nada de açúcar mascavado, nada de açúcar amarelo. Eu hoje não posso ir aqui aos açúcares, é um dos temas que eu vou mais fundo no meu workshop de iniciação ao vegetarianismo. Vai acontecer agora no dia 30 de janeiro, portanto, é um domingo, das 5 da tarde às 8 da noite. Portanto, quem quiser se inscrever, o valor são 25 euros. As vagas já são poucas e é realmente um workshop que vos vai dar muitas noções do que é aquilo que se anda a comer e dar muitas alternativas saudáveis. É composto de uma boa parte teórica, baseado principalmente em alimentação anticancro, não é? Eu vou explicar isso tudo e quais são os alimentos que mais provocam cancro, mais aqueles que têm mais propriedades anticancerígenas, etc, etc, etc. Mas vou falar essencialmente também dos açúcares e, portanto, nós temos aqui o açúcar integral de cana, que eu vou pôr aqui. É assim, para os picos normais, se eu for fazer uns picos de couve-flor ou for fazer uns picos de cenoura, eu não vou pôr o açúcar, está bem? Eu aqui só vou pôr o açúcar porque estas cebolas vão ficar uma espécie de agridoce, está bem? Portanto, ponho aqui uma colher de chá de sal, meia colher de chá de açúcar. Vamos pôr mais um bocadinho de pimenta, aqui, umas 3 bolinhas. Vou pôr um bocadinho de louro.
E agora vou começar a encher com cebola. Ora bem, a cebola que eu utilizei aqui, eu comprei chalotes, mas podem comprar cebolas normais e cortam assim aos bocadinhos. Portanto, vamos pôr aqui as cebolinhas. Vamos lá ver se este frasco não é pequeno, se eu não vou ter que mudar de frasco. Vou sim? Vou sim, vou ter que mudar de frasco. Portanto, vamos aqui repetir o processo todo. Meia colher, isto é assim, as quantidades ainda não tenho esta visão de conseguir olhar para os ingredientes, para as medidas dos frascos e dizer assim, ok, é mesmo esta, ainda não estou ainda muito calhada, mas pronto, então vamos pôr aqui meia colher de chá de sal, meia colher de chá de açúcar e vamos então pôr as nossas cebolas. Aqui a certeza que já vão conseguir, ok. E vamos pôr aqui as pimentas. Onde é que elas andam? As pimentas estão aqui. As pimentinhas. Posso pôr uma malagueta também. Fica sempre agradável. Para quem gosta assim de um saborzinho picante. Quem não gosta pode não pôr. E elas não irem com... o louro. Vou pôr aqui nestas, vou pôr um bocadinho de orégãos, também fica bem. Assim, meia colher de chá de orégãos. E vou pôr aqui um bocadinho de limão, que eu gosto, particularmente de limão. Vamos calcá-las bem. Vamos pôr aqui um bocadinho de alho. Vocês já vão aqui a categoria destas cebolinhas todas. E mesmo assim podia ser mais um bocadinho, mas pronto, ok. E temos aqui a nossa cebola toda posta no nosso frasco. E agora vou então encher com aquela mistura que eu fiz, que são 3 partes de vinho tinto para 1 parte de água e com 2 colheres, eu pus aqui 2, 3 colheres de sopa de vinagre. Encher até à parte da rosca, não é? Não vou encher até cá acima, não vou encher até cá acima. E agora vou fechar. Bem, e o processo é o mesmo. Vai para um tacho com um pano por baixo e vou deixar ferver 3 minutos. Quando começa a borbulhar, eu vou deixar ferver 3 minutos. E quando eu tiro do lume, vou outra vez apertar bem. E vou esperar pelo menos 1 semana para consumir, que é para ela absorver o tempero, está bem? Porque se eu for consumir a seguir à noite, obviamente que já não vai dar sabor nenhum. Portanto, vamos deixar esta compota adquirir um sabor pelo menos durante 1 semana. Se vocês quiserem, está aqui a Inês que não gosta de vinho, foi o que eu estava a dizer, não é obrigatório pôr vinho, vocês podem pôr só com água. Aqui é mesmo para dar aquele sabor, ele vai ficar com um sabor agridoce por causa do bocadinho de açúcar que eu coloquei, mas vocês podem fazer, se eu quiser fazer uma compota de couve-flor, de cenoura, de pepinos, etc., eu não vou pôr o vinho, vou-lhe pôr a água, portanto, a água para 2 ou 3 colheres de vinagre para um frasco de 500 ml, mais ou menos. Vocês veem a olho, também se a primeira vez ficar muito vinagrada, a segunda metem menos, está bem? Porque isto é assim, não é nada como nós irmos tentando e fazer. E, portanto, estas cebolas são ótimas para comer, para juntamente com a nossa refeição. Agora, se eu quiser fazer uma conserva de doce, por exemplo, uma conserva de ananás, uma conserva de pêssego, como essas todas que nós vemos aí à venda, a diferença é muito simples. Em vez de eu pôr 1 colher de chá de sal, eu vou pôr de 1 colher de sopa rasa ou 1 colher de sobremesa bem cheia de sal, eu vou pôr 1 colher de sobremesa, eu vou pôr 4 colheres de sobremesa de açúcar. Portanto, obviamente, sempre um açúcar de boa qualidade e depois vou encher só com água. Obviamente que eu não vou pôr vinagre numa conserva de doces. E depois, quando começa a borbulhar, vocês vão esperar 15 minutos. Em vez de ser 3 minutos, como estes dos picles, como é os picles para guardar de longa duração, está bem? Como sopas leguminosas, que só fervem 3 minutos, eu para fazer uma conserva doce de fruta, não é? Eu vou deixar ferver 15 minutos, a borbulhar, desde o momento que começa a borbulhar.
Quando passam os 15 minutos, tira a conserva de fruta, volta a apertar bem e vai guardar, está bem? Portanto, isto são as dicas que eu tenho para vocês fazerem as conservas, e a partir daqui é um mundo, e vocês podem inventar aquilo que fazem. Ora bem, está aqui uma menina a perguntar quais são os livros. Eu os trago-vos aqui. Eu quero aqui falar algumas coisinhas convosco, que acho que são muito interessantes. Tenho aqui algumas dicas para vos dar. E vou falar então primeiro dos meus livros só num instantinho, e depois já vos vou dar as dicas, que eu tenho aqui umas dicas muito engraçadas para vocês poderem fazer neste tempo de confinamento. Tenho aqui também algumas sugestões e alguns conselhos para todos. Mas pronto, como já me estão aí a pedir para falar dos livros, se alguém também já tem os livros, se quiser dar aí o feedback sobre os meus 2 livros, estes 2 livros são edições de autor, eles não se vendem nas livrarias, são vendidos por mim, podem ser versão papel ou versão e-book, inclusivamente o papel tem aqui uma capinha de plástico para não criarem gordura na cozinha. Eles têm mais de 200 receitas 250 receitas vegetarianas, sem qualquer ingrediente de origem animal, vegan mesmo. O primeiro livro também está adaptado à Bimby e tem todos os temas imaginários que vocês possam imaginar. Portanto, o preço dos 2 livros são 20 €, com a oferta dos portos de envio para Portugal, está bem? Se estiverem no estrangeiro, eu mando-vos em e-book, porque obviamente estão agora com esta situação atual, para o estrangeiro, nem daqui a 6 meses vocês teriam lá os livros. E, portanto, quem quiser encomendar estes livros, ou manda-me uma mensagem aí no Messenger do Curso em Sabores, ou então pede um e-mail para curso vegetariano, tudo junto, cursovegetariano@gmail.com, está bem? Também podem ir ao site, que é cursoemsabores.pt, e que vocês têm as datas dos próximos workshops. O próximo workshop vai ser no dia 30 de janeiro, iniciação ao vegetarianismo, que é o workshop que tem mudado a vida de muita gente. Se alguém tiver aí que já tenha feito, provavelmente está. Se quiserem deixar o vosso testemunho para entusiasmar outras pessoas, porque nesta altura, e principalmente nesta altura que o mundo está a viver, nada mais importante que nós termos uma alimentação saudável para nos protegermos, para estarmos com o nosso sistema imunitário bem protegido e bem reforçado, está bem? Ora bem, eu trago aqui algumas dicas de coisas, porque eu tenho lidado com pessoas, tenho vindo pessoas ter comigo que estão muito ansiosas, estão com muito medo, e pronto, e as pessoas, obviamente, essa parte emocional está a afetar muitas pessoas. Ora bem, o que é que eu tenho aconselhado às pessoas? É assim, quando vocês tiverem assim, alguma situação de ansiedade repentina, de repente fiquem ansiosos, vocês respirem fundo. Respirar é muito importante. Quando nós estamos nervosos, o que é que acontece? Nós começamos a respirar assim. Isso ainda é pior. Portanto, respirem, parem, fechem os olhos. Assim umas 5 ou 6 vezes. Isso é a melhor coisa que vocês podem fazer, está bem? Portanto, respirar. Aliás, eu tinha uma amiga minha que tinha um lema que é: quem respira a 100% vive a 100%. Portanto, respirar. Eu tenho aqui 2 livros que vos posso aconselhar. Um deles, aliás, eu até vos aconselho, vocês de vez em quando sentem-se um bocadinho sozinhos, aí, por exemplo, ponham uma música suave e, por exemplo, façam um bocadinho de meditação, fechem os olhos, respirem, e vocês vão ver que as coisas vão se dissolvendo, está bem? Porque as pessoas, nós vivemos muito na ansiedade do que é o futuro, muitas vezes na frustração do que foi o passado, e esquecemos muitas vezes de viver o momento presente. Ora bem, então o primeiro livro que eu vos vou aconselhar é um livro do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, mas é o livro de a prática do poder do agora. Vocês têm O Poder do Agora, que é um livro, que eu também tenho, e depois tem este, A Prática do Poder do Agora, em que o Eckhart Tolle vos vai ensinar a respirar e a estar no momento presente. E quando vocês pensam que às vezes, mas eu estou a pensar em nada, que é assim, que é assado, e as pessoas, eu digo, calma, senta-te, respira, e vais perguntar ao teu coração: o que é que eu estou a sentir? É mesmo isto? E quando nós nos conseguimos concentrar no nosso coração, ele vai nos dar a resposta. Porque muitas vezes nós estamos na mente, verdadeiramente, então, que adora fazer filmes, a nossa mente adora fazer filmes.
E quando nós começamos a ir no enredo que a mente está a nos querer, o filme que ela nos está a fazer, nós começamos a ficar ansiosos. Portanto, parar, respirar e depois concentrarmos aqui nesta parte do nosso peito, onde está o nosso coração, que está mais que provado, que tem tanta inteligência e tem tanta ou mais células que o nosso próprio cérebro. Portanto, temos aqui uma inteligência maravilhosa, só que as pessoas ultimamente não vivem no coração, as pessoas vivem aqui. E, portanto, aqui isto é quase como se fôssemos uns robôs e nós temos que nos reconectar com aquilo que de melhor e mais precioso temos, que é o nosso coração e a energia do nosso chakra do cardíaco. Depois há aqui 2 livros para as pessoas quiserem ler. A mim ajudou-me imenso na altura. Eu fiz o método Louise Hay, que foi um método que é de desenvolvimento pessoal, onde eu fui resgatar a autoestima, resgatar a minha criança interior, etc, etc. E a Louise Hay tem imensos livros, inclusivamente meditações na internet. Vocês podem fazer a meditação da manhã, vocês põem mesmo, pesquisam no YouTube, meditação da manhã da Louise Hay e a meditação da noite da Louise Hay. Eu tive meses, naquela altura, quase há 11 anos atrás, quando eu fiz isso, eu tive meses, eu sabia e sei de cor. A meditação da noite eu adormecia, realmente foi das coisas melhores para o meu desenvolvimento pessoal. Eu tenho aqui 2 livros da Louise Hay, O Despertar de uma Nova Mulher e O Confie na Vida. Vocês têm outro também que é o Pó, Você Pode Curar a Sua Vida, mas qualquer livro da Louise Hay, vocês pesquisem, que é realmente muito bom, e tem 2 meditações guiadas, vocês deitam-se à noite na cama, metem os fones e vão-se deixando ir, e vocês vão reparar quem está aí mais ansioso, quem está mais angustiado, com medo, vocês façam isso, vocês vão ver que vão ficar muito mais tranquilos, está bem? Depois, há alguma coisa que, por exemplo, as pessoas dizem muitas vezes que andam cheias de raiva. Aliás, eu deixei de vir ao Facebook como Isaura Faria, eu hoje venho para o Facebook como um curso em sabores, eu deixei de vir ao Facebook. O Facebook hoje em dia, na minha perspectiva, isto é a minha opinião, é só para divulgar o meu trabalho. Pronto, há outras redes, há a Meui, por exemplo, há muita gente aí para lá, porque eu acho que o Facebook neste momento está a destilar ódio, as pessoas estão a ficar umas contra as outras, e realmente isto está-se a criar uma grande divisão entre as pessoas, e portanto é assim, o que eu costumo dizer, aquilo que eu vibro é aquilo que eu vou co-criar. Portanto, se eu for vibrar na raiva, no ódio, na revolta, o que é que eu vou criar no mundo? Eu vou criar mais ódio, mais raiva e mais revolta. Portanto, o que é que eu quero vibrar? Eu quero vibrar em paz, eu quero vibrar em amor. Portanto, eu resolvi afastar-me daquilo que me fazia mal, e portanto eu prefiro fazer aqui o meu trabalho de retaguarda, vir aqui para falar com vocês. Adoro dar estes lives para vos ajudar a cozinhar melhor, para terem mais dicas para o vosso dia-a-dia, para terem uma alimentação mais saudável. É realmente isso que me dá imenso prazer. E portanto, nós não podemos viver pela raiva com o outro, porque quando nós vivemos pela raiva com o outro, nós estamos a fazer mal em nós próprios, porque o outro, se calhar, não está a levar com raiva, nós estamos a sentir raiva dele, mas a raiva não chega lá, ela fica cá e vai-nos corroendo. E, portanto, é assim, nós temos que nos habituar. Há uma amiga minha que diz uma frase muito bonita, que realmente a mim me toca o coração, que ela diz: ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Portanto, provavelmente aquelas pessoas que vocês acham que eu já não gosto dela, não sei o quê, quando elas menos merecem ser amadas, é quando elas mais precisam do nosso amor. Isto é realmente, Isaura, mas eu não sou capaz. Somos capazes. E, portanto, é assim, se nós estivermos em paz connosco próprios, nós conseguimos pelo menos sentir compaixão, que é um sentimento bonito, e não sentir raiva, porque cada pessoa está no seu processo. Há pessoas que vivem cheias de medo, há outras que não têm medo nenhum, há pessoas que, etc. Nós, é assim, o desenvolvimento, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, a evolução, o que vocês lhe queiram chamar, é um processo individual. Não há, eu agora vou-te fazer crescer, tu agora vais ter que começar a meditar, não. Se a pessoa não estiver preparada para isso, meus amigos, vocês esqueçam. Não está, eu vivi com uma pessoa que realmente teve a hipótese de crescer imenso e evoluir imenso espiritualmente, e a pessoa preferiu ficar naquele patamar, e pronto, é assim, muita compaixão, muito respeito, porque é o caminho de cada um, e é isso que nós temos que perceber, que é o caminho de cada um, porque o processo de desenvolvimento, o processo de espiritualidade, de abertura de consciência, que é tão precisa neste momento momento da era atual, é um caminho individual. E, portanto, é assim, nós podemos
enviar amor, enviar compaixão. Se as pessoas nos vêm perguntar a nossa opinião, obviamente nós dizemos que sim, mas quer dizer, é assim, é um caminho individual e, portanto, é assim, ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Depois também quero aqui agradecer a todas as pessoas que me têm dado feedback sobre os produtos da Amani, daquela cosmética fantástica, maravilhosa, certificada, biológica, tudo sustentável, inclusivamente as embalagens que são algumas de plástico, são plástico PET, que é reciclável, todas feitas na Europa, portanto não há caixinhos, tudo com ingredientes de primeiríssima qualidade, e eu tenho recebido imenso feedback, e é assim, eu gosto imenso de ajudar as pessoas quando elas fazem um trabalho de serviço à humanidade. E, portanto, é assim, com ingredientes maravilhosos. Se alguém quiser saber mais sobre este tipo de cosmética, mande um e-mail para produtos.amani@gmail.com. Se alguém tiver aí e que tenha os produtos, ou que seja, pode pôr aí o e-mail, produtos.amani@gmail.com. Desde sérums maravilhosos para a cara, desde cremes de dia, de noite, para peles disto, peles daquilo, peles de toda a forma e feitio, que elas vão ao encontro à necessidade de cada pessoa, não é? É assim, eu tenho 58 anos e adoro a minha pele, porque eu sempre tratei muito bem da pele, mas obviamente que a nossa pele também exterioriza um bocado a nossa alimentação, não é? Portanto, quando a pessoa tem uma alimentação pior, é realmente, isso vai se manifestar logo, inclusive na nossa pele. E, portanto, fazem água micelar maravilhosa para vocês tirarem a vossa maquilhagem, shampoos sólidos que vão ao encontro de cada tipo de cabelo, se tem queda, se não tem, oleoso, seco, etc, etc. Amaciadores de cabelo, sabonetes de primeiríssima qualidade, maravilhosos. Eu uso um da Veil, aliás, obviamente, escusados a dizer que eu só uso produtos da Amani. E, portanto, é assim, quando eu aconselho, não há site, Teresa, a Amani não tem site ainda, eles estão ainda em construção, é uma marca que está a ser lançada, inclusive eles estão com preços de lançamento, quer dizer, quando nós temos um sérum que custa 5 euros neste momento, as pessoas dizem, mas isso não presta. Presta, só que é assim, vocês nos outros que estão a pagar muito caro, estão a pagar a marca, não estão a pagar o produto. Isto aqui são tudo óleos de primeira qualidade, ingredientes de primeira qualidade, e portanto é assim, eu só divulgo aquilo em que eu acredito. E outra coisa que eu também quero partilhar convosco, foi que acabei de adquirir mais ou menos há 15 dias, ainda estou aqui a estudar, porque eu realmente surpreendeu-me, que eu comprei uma farmácia, atenção, não foi uma farmácia, foi uma farmácia para ter em casa feita de óleos essenciais. Pronto, eu adoro óleos essenciais, cada vez confio mais no poder dos óleos essenciais, aliás, eu cada vez confio mais que a natureza nos dá tudo, a natureza dá-nos tudo, inclusive a nossa medicina, e portanto eu adoro óleos essenciais, e então comprei um kit que é a farmácia em casa. E essa farmácia em casa tem para tudo aquilo que eu possa precisar. E as pessoas dizem, ela é maluca, a farmácia. É maluca, é assim, até posso ser, mas a verdade é que eu tenho 58 anos e não tomo um único medicamento para nada. Sou uma pessoa extremamente saudável, tomo alguns suplementos, sim senhora, e trato-me quando tenho que me tratar com óleos essenciais. E até hoje o resultado tem sido extremamente positivo e, portanto, se alguém depois quiser saber mais coisas, também me pode contactar, mas eu vou começar a vir aqui a pouco e pouco com algumas receitas com os óleos essenciais, porque eu utilizo também e grandemente nas minhas receitas na cozinha. Eu adoro utilizar óleos essenciais na cozinha, eu utilizo óleos essenciais na minha cosmética, eu utilizo óleos essenciais para me acalmar, porque eu não vos vou dizer que eu também vivo sempre shanti, não, há alturas em que eu me apetece-me revoltar, e há alturas em que eu se calhar também sinto ansiedade, e há alturas em que eu se calhar também tenho algum medo, e sempre deixa cá reverter isto, e realmente os óleos essenciais têm sido a maravilha das maravilhas, e estou muito grata a quem me realmente apresentou. Eu ainda tive um bocado renitente durante algum tempo, mas agora estou rendida, e portanto, eu estou a trabalhar com os óleos do terra, pronto, eu não quero isto para ganhar dinheiro, eu quero isto pelo bem que as faz às pessoas, que isto é que realmente eu tenho que aquilo que eu tenho que divulgar, é aquilo que eu acho que faz bem às pessoas, e portanto eu estive a ler a história deles, inclusive eles têm um trabalho muito sustentável, muito de ajuda a populações mais carenciadas, não trabalham com grandes organizações, não naquelas destilarias, não, eles fazem trabalho local com as populações locais e graças a Deus estão a conseguir dar escolas às pessoas, pôr crianças a ir à escola e a dar infraestruturas às pessoas que elas nunca tiveram. Pronto, por logo aí merecem que eu os aplauda de pé. E depois são os benefícios que eu tenho visto comprovados em mim própria. E quando eu acredito, eu obviamente gosto de divulgar, porque eu não faço
favores a ninguém. Eu não faço favores a ninguém. Zara, diga lá que isto é bom. Se eu não acreditar, meus amigos, esquece. Agora, se eu acreditar, obviamente que sim, que vou dizer. E, portanto, quando eu acredito, eu, obviamente, só tenho que divulgar. E, portanto, meus queridos amigos, eram estas dicas todas que eu vos queria dar. Eu penso que não me esqueci de nada. Volto a repetir o workshop de iniciação ao vegetarianismo no dia 30 de janeiro, das 5 da tarde às 8 da noite. 25 €. É um workshop completíssimo. Vocês vão sair dali com a imensa matéria para o vosso dia a dia, para vocês, obviamente, terem uma vida muito mais sustentável e muito mais saudável para o vosso corpo. E, portanto, quem quiser inscrever-se pode enviar um e-mail para cursovegetariano, tudo junto, @gmail.com. Se quiserem os meus livros, também são 20 € os dois, portos de envio grátis para Portugal, também podem ser por PDF, mais de 250 receitas vegetarianas, também é mandar uma mensagem aqui no Facebook, no Messenger, ou então novamente pelo e-mail, cursovegetariano@gmail.com. Façam like aqui na página, façam like aqui no YouTube, subscrevam o canal, que vocês têm aqui imensos vídeos, e eu qualquer dia começo a pôr mais aqui no YouTube e não vou pôr tanto no Facebook, porque assim, eu só não saio do Facebook agora, porque realmente eu tenho mais de 20 mil fãs aqui nesta página, porque senão eu já tinha ido embora do Facebook, porque eu estou com o Facebook pelos cabelos mesmo. Primeiro porque nos controlam a vida toda, depois porque nos censuram tudo aquilo que a gente possa dizer, e depois porque andam a destilar ódio. Portanto, é assim, meus amigos, eu não dou para esse peditório. E, portanto, eu estou a mudar as redes sociais, já estou no meu o Curso em Sabores vai abrir uma página também no meu e, portanto, estou-me a mudar a pouco e pouco para lá, está uma comunidade muito bonita, lá realmente partilha-se coisas bonitas e não há censura e, portanto, meus amigos, é assim, eu não colaboro com essas coisas, tá? E, portanto, meus queridos, ficamos hoje por aqui. Subscrevam a página, façam like, partilhem este vídeo com os vossos amigos para que isto possa chegar a mais pessoas. Lembrem-se, respirar é muito importante. Uma musiquinha suave, uma luzinha tenue. Vocês podem se deitar na vossa cama, não precisam estar em posição de lótus, como as pessoas, Zora, mas eu não consigo meditar, porque aquilo é muito cansado. Vocês não precisam de estar em posição de lótus, vocês podem se deitar, relaxamento na vossa cama ou num sofá, e depois põem uma música calma, fecham os olhos, fazem uns exercícios de respiração, 10, 15 vezes, pensam em coisas bonitas, concentram-se aqui nesta zona do vosso corpo, no chakra do coração, e vocês vão ver a bênção que isso é. Eu posso-vos falar por experiência própria, tá? Porque eu também já fui uma pessoa estressada, eu já fui uma pessoa completamente diferente daquela que sou hoje, por isso é que um dia fui surpreendida com uma doença autoimune, não é? Eu fui diagnosticada como doente de lúpus, eu hoje não vos posso contar esta história aqui que eu conto no meu workshop de iniciação ao vegetarianismo, e portanto eu hoje sou uma pessoa saudável e consegui reverter isso, porque isso tinha tudo a ver com o meu estilo de vida, e portanto eu hoje o que é que eu quero? Incentivar as pessoas a ter um bom estilo de vida, um estilo de vida saudável, porque assim, o bom é para vocês, não é para mim, porque assim, eu quando vos dou estes conselhos é para a vossa saúde, porque eu estou bem, não é? Portanto, meus queridos amigos, eu quero vos ver saudáveis, quero vos ver com boa energia, vitalidade, alegres, felizes, contentes. Se puderem, deem uns passeios ao ar livre, respirem ar puro, passeiem o cão. Eu tenho cão, graças a Deus, vou de grandes passeios com o meu cão, vou ali para o Parque Florestal de Monsanto, que é ar puro, ar puro, ar puro. E, portanto, meus queridos amigos, qualquer coisa que precisem, também estou cá para vos ajudar. É sempre um e-mail, uma mensagem. Estou à distância de um clique, está bem? E pronto, e desejo então a todos um resto de um bom dia. Eu agora nem sei se é fim de semana, porque eu ando um bocado perdida, portanto é assim, um excelente fim de semana. Criem coisas, todos nós temos um dom, portanto comecem a fazer coisas que vocês gostem de fazer, criem coisas, partilhem aqui depois, se vocês quiserem na página, podem partilhar aqui as vossas fotografias das vossas conservas, como muita gente já partilhou as outras coisas que nós temos feito, os fermentados, tive imensa gente a partilhar fotografias de fermentados, e portanto é assim, isso é que realmente me faz feliz, está bem? E portanto, meus queridos amigos, um beijinho muito grande, e até para a semana, e cá vos espero, quem quiser se inscrever para o workshop, atenção que já tenho muito poucas vagas, está bem? Beijinhos e até para a semana, e grata pelo tempo que tiraram para estar-me a ouvir. Ok, muito